Quanto mais você demorar, pior será para você, suspirou o cirurgião cardíaco, sentado à frente de sua paciente de 30 anos. Não há mesmo nenhuma chance de evitar a cirurgia? Insistiu Clara. Já faz muito tempo que estou sob seus cuidados. Experimentei vários medicamentos. Clara vinha lutando contra uma rara doença cardíaca há muito tempo. Durante o tratamento, tentou praticamente todos os métodos possíveis. No entanto, apesar de todos os seus esforços e do rigoroso cumprimento das recomendações médicas, a doença avançava rapidamente. Você tem muito pouco tempo, disse o médico. Precisamos decidir sobre a cirurgia agora. Clara abaixou a cabeça, desanimada, e enxugou os olhos com um lenço. Quanto? Perguntou ela em um tom quase inaudível. Quanto tempo me resta? Pouco mais de alguns meses, respondeu o médico. Ele recomendou que ela tomasse uma decisão urgente sobre a cirurgia, desviando o olhar para a janela, sem coragem de encará-la. Entendi, murmurou Clara. Por dentro, um nó pesado de medo e desespero subiu à sua garganta. Com lágrimas nos olhos, agradeceu pela consulta e saiu da clínica. Ela caminhava devagar pela rua ensolarada até o ponto de ônibus. Não tinha pressa. O tempo parecia ter parado. Quando o médico lhe informou o valor necessário para a cirurgia e a reabilitação, sua última esperança desmoronou. Sua família simplesmente não possuía tanto dinheiro, e ela não fazia ideia de como conseguir uma quantia tão alta em tão pouco tempo. Claro, havia algumas possibilidades. Poderia tentar conseguir um empréstimo, mas... E se a cirurgia não ajudasse? E se algo desse errado durante o procedimento? Ela não poderia deixar o marido endividado por algo que talvez nem tivesse sucesso. O cirurgião garantiu que a operação tinha grandes chances de curá-la completamente, mas Clara ainda sentia medo. Tudo poderia acontecer. À noite, ao contar tudo para o marido, Clara viu em seus olhos uma mistura de preocupação e confusão. Isso é complicado, murmurou Murilo, olhando nervoso para a esposa. Querida, eu não tenho essa quantia agora. Mesmo se eu retirasse tudo da minha conta, ainda assim não daria nem metade do valor necessário. Eu entendo, respondeu Clara, triste. Ela só queria conversar, pensar em alguma solução. Talvez a gente possa vender o carro. Assim, eu poderia completar o restante pegando um empréstimo. O que você acha? Murilo, que andava de um lado para o outro, parou abruptamente. O carro, exclamou, gesticulando com indignação. E como você acha que eu vou para o trabalho? Você quer que eu vá de ônibus? Querido, eu sei que isso é difícil para você, mas... Clara, eu entendo sua situação, de verdade. Mas vender nosso carro? Isso está fora de questão, afirmou, abaixando-se na frente dela. Clara não conseguiu conter as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Ei, você entendeu tudo errado, apressou-se Murilo a dizer, tentando se explicar. Clara, eu só quis dizer que pegar um empréstimo não é a solução, Murilo suspirou. E se eu vender o carro? E depois? Quanto você ganha no seu trabalho no estúdio de design? É uma ninharia. E nem sabemos se vão aprovar o seu crédito com esse salário. Além disso, eu ainda vou precisar levá-la para a reabilitação, sem falar nos tratamentos e outras despesas. Tudo isso também custa dinheiro. Então o que você sugere? Perguntou Clara, olhando para o marido com os olhos marejados. Ainda não sei, Murilo admitiu com sinceridade. Mas prometo que encontraremos uma solução. Só não faça nenhuma besteira no calor do momento, por favor. Tudo bem, respondeu Clara, sentindo-se um pouco mais calma quando ele segurou suas mãos e as beijou com carinho. No fundo, ela era grata pelo apoio do marido. No início, havia temido que ele estivesse colocando o carro acima da sua saúde, mas logo percebeu que não era bem assim. Murilo também estava sob pressão e preocupado com o futuro. Querida, não fique tão aflita. Tudo vai se resolver, disse sua sogra, Luísa, ao telefone, tentando confortá-la. Murilo sempre foi esperto. Ele vai encontrar um jeito de conseguir o dinheiro para sua cirurgia. Clara apenas concordou tristemente com as palavras de sua sogra. Na pequena cidade onde morava, a família de Murilo às vezes enviava pequenas quantias para ajudar a mãe idosa, por isso Luísa não tinha condições de contribuir com nada. Tudo o que podia fazer era sentir pena e oferecer palavras de consolo. Clara e Murilo estavam casados há quase 5 anos.
Ele trabalhava em uma empresa de desenvolvimento de shopping centers na região, enquanto ela era designer, responsável pela decoração de vitrines de boutiques. Juntos, não ganhavam uma fortuna, mas o suficiente para viver com dignidade. No ano passado, Murilo finalmente realizou um antigo sonho: comprou um carro novo. Já o maior desejo de Clara, ter um filho, continuava distante. Além do problema cardíaco, ela também enfrentava complicações ginecológicas, o que tornava a gravidez não apenas improvável, mas também extremamente arriscada para sua vida. Clara sofria muito com isso, mas, no fim das contas, chegou à conclusão de que sua saúde era prioridade. Que tipo de mãe ela poderia ser se estivesse doente? E se não sobrevivesse ao parto? Esse tipo de pensamento era doloroso, mas também a ajudava a manter os pés no chão. Você está muito feliz, notou Clara, ao ver o brilho de animação nos olhos do marido. Clara, acho que encontrei uma solução para o seu problema, anunciou Murilo, empolgado. Sério? Ela murmurou, surpresa. Seu coração disparou com a expectativa. Sim. Murilo concordou com um sorriso animado. Mas antes, você precisa se sentar. Não quero que se emocione demais. Clara obedeceu, e assim que os dois estavam acomodados, ele começou a falar entusiasmado. Você se lembra do meu chefe? Thomas, o diretor da empresa. Conversamos com ele naquela festa de fim de ano sobre a decoração do nosso novo escritório no centro empresarial. O Thomas? Sim. Acho que me lembro, respondeu Clara, ainda um pouco confusa. Não me diga que você pediu dinheiro emprestado a ele. Murilo, isso seria muito constrangedor. Não, nada disso. Murilo balançou a cabeça, afastando a ideia. É algo muito melhor. Os olhos dele brilhavam de empolgação. Faz tempo que não vamos à chácara em Campo Belo, comentou Murilo, olhando para Clara com intenção. É verdade, ela respondeu hesitante. Mas ainda assim, é uma lembrança do meu avô. Ele foi a pessoa mais importante para mim. Murilo sorriu e segurou suas mãos. Minha boba, é justamente sobre isso que estou falando. O Thomas quer comprar a chácara. Ele já está interessado há um tempo. Parece que o preço está em torno de 120 mil ou um pouco mais. Ele disse que quer um lugar tranquilo para pescar no verão, tomar chá de manhã na varanda e simplesmente relaxar. Enfim, aqueles passatempos típicos de gente mais velha. Clara ouviu atentamente, ainda tentando assimilar a ideia. Sentia-se como se estivesse em meio a uma névoa. A chácara do avô significava muito para ela. Afinal, foi lá que viveu os momentos mais felizes da sua infância. Depois que ele se foi, Clara e Murilo realmente passaram a visitar o local com menos frequência, mas isso acontecia principalmente por causa dela. Era doloroso demais aceitar que seu avô, a última pessoa que ainda lhe restava além da mãe, já não estava mais ali. O Thomas está disposto a pagar um ótimo preço. Clara, acredite em mim, não vamos encontrar outra oferta tão vantajosa. Então, é melhor começar a preparar a documentação. Ele pode formalizar o processo já amanhã, se quisermos. As palavras do marido arrancaram Clara dos pensamentos nostálgicos que haviam tomado conta dela. Espere. Mas ele nem viu a chácara. Como pode querer comprá-la assim, sem nem ao menos conhecê-la? Protestou Clara. Não se preocupe com isso, garantiu Murilo. Mostrei a ele algumas fotos, ainda do ano retrasado. O terreno agradou muito a Thomas. Quanto à casa, ele pretendia construir outra, exatamente do jeito que quisesse. Clara não queria se desfazer de uma lembrança tão importante da família, mas sabia que o marido tinha razão. Poucas pessoas pagariam tão bem por aquela terra e pelo pequeno chalé. Murilo, percebendo sua hesitação, olhou para ela com atenção. Clara, não entendi. Você é contra? Estou fazendo isso por você. No fim das contas, o Thomas é um homem íntegro e confiável, não vai nos dar nenhum problema com a transação. Com esse dinheiro, poderemos pagar sua cirurgia. Ou será que você não quer viver? Ao dizer isso, seus olhos, normalmente calmos, tornaram-se severos como uma tempestade. Clara estremeceu. Nunca havia visto o marido tão determinado e rígido ao mesmo tempo. Se esse é o único jeito, murmurou. Não, esse é o único jeito certo. Corrigiu Murilo rapidamente. Vamos parar com esse drama agora.
O melhor que você pode fazer é assinar uma procuração para mim. Assim eu resolvo tudo. Você não entende nada dessas burocracias, então é melhor deixar comigo. No dia seguinte, Clara e Murilo foram até um advogado conhecido dele, e ela assinou todos os documentos necessários para a venda da propriedade, autorizando o marido a cuidar do processo. Isso. Agora sim, muito bem, disse Murilo, satisfeito, enquanto guardava a papelada na pasta. Agora só falta ligar para o Thomas. Tenho certeza de que ele vai ficar feliz em saber que fechamos negócio. Que ele já vá preparando o dinheiro. A empolgação de Murilo com a venda surpreendeu Clara. Não achei que você ficaria tão feliz com isso, disse ela, balançando a cabeça. Parece até que queria se livrar da chácara há muito tempo. Murilo lançou-lhe um olhar indulgente. Você sempre imagina coisas. Tudo o que estou fazendo é por você. O resto é só fruto da sua imaginação fértil. Deve ser o efeito dos remédios. Você anda vendo problema onde não tem. Ele abriu a porta do carro e fez um gesto para que ela entrasse. Clara não respondeu. As palavras dele soaram frias, mas ela decidiu não levar a sério. O mais importante era que logo estaria saudável novamente. Talvez ele tivesse razão. Talvez fossem os remédios que estavam deixando sua cabeça mais sensível ultimamente. No entanto, mesmo tentando afastar aquele sentimento, ela não conseguia ignorar completamente a sensação de que Murilo estava entusiasmado demais para a gravidade da situação que enfrentavam. Poucos dias depois, a venda foi concluída com sucesso. Thomas recebeu as chaves da propriedade, além das coordenadas do seu novo refúgio para o verão. Já Murilo, por sua vez, viu uma quantia considerável ser depositada em sua conta bancária. No final do dia, ele ligou para Clara, avisando que ficaria até mais tarde no trabalho por causa da papelada relacionada à inauguração de mais um shopping center. Murilo dirigiu tranquilamente até a casa de sua amante. Já fazia quase 3 anos que mantinha um caso com Vanessa, mas, durante todo esse tempo, Clara, como uma esposa fiel, nunca havia suspeitado de nada. E então, conseguiu arrancar dinheiro do seu chefe? Nosso prêmio finalmente chegou? Perguntou Vanessa assim que ele entrou, ansiosa para saber como a transação havia ocorrido. Mais do que isso, respondeu Murilo, jogando sua pasta de couro sobre a mesa no hall de entrada. Agora podemos viver como um rei e uma rainha, declarou ele com um tom grandioso, antes de puxá-la para um abraço apertado e cobrir seu pescoço com beijos ardentes. Vanessa riu satisfeita, mas, em seguida, afastou-se levemente, e depois de um breve silêncio, olhou para ele com seriedade. E a sua esposa? Perguntou ela. Murilo suspirou e balançou a cabeça, contrariado. Querida, não estrague meu humor agora. Me deixa curtir o momento pelo menos 1 minuto, disse, tentando convencê-la. Depois eu penso no que dizer para Clara. O mais importante é que o dinheiro já está comigo. Agora, nada mais vai nos separar. Murilo girou Vanessa no meio da sala, enquanto ela ria, e em sua mente, já começava a planejar os próximos passos. As palavras trocadas entre Murilo e Thomas no momento da assinatura dos documentos ainda ecoavam em sua mente. Naquela ocasião, Thomas o encarou com seriedade e disse claramente: espero que você compreenda que estou pagando esse valor pela chácara apenas porque sua esposa precisa urgentemente dessa cirurgia. Claro, Thomas. Murilo suspirou, abaixando os olhos de forma teatral, fingindo um enorme constrangimento. Se ao menos soubesse o tamanho da ajuda que está oferecendo à nossa família, murmurou ele, com um tom emocionado. Você pode ser considerado nosso verdadeiro benfeitor. Clara e eu jamais esqueceremos sua generosidade. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. Eu, pessoalmente, estou disposto a assumir qualquer tarefa extra na empresa, só para provar o quanto sou grato por isso. Parecia até que iria chorar a qualquer momento, o que fez Thomas erguer a mão para interrompê-lo. Está bem, Murilo, disse o diretor com um leve sorriso. Não sou nenhum monstro. Consigo entender sua situação. Além disso, realmente gostei da chácara. Tenho certeza de que passarei muitos verões agradáveis lá. Os olhos de Thomas brilharam com um ar sonhador. Murilo, por sua vez, sem perder tempo, empurrou os documentos na direção do diretor, ansioso para finalizar o negócio. Pronto, Thomas, declarou ele, forçando um sorriso teatralmente melancólico.
Espero que agora seus desejos de um descanso tranquilo se realizem por completo, disse Murilo, lançando um olhar bajulador para o chefe. Thomas, no entanto, permaneceu em silêncio, fingindo não ouvir o comentário. Depois me conta como está Clara, como foi a cirurgia, pediu o diretor. Problemas cardíacos em uma idade tão jovem não são brincadeira. Murilo assegurou ao chefe que o manteria informado sobre o estado de saúde da esposa. Agora, parado no meio do quarto de Vanessa, ele refletia sobre a melhor maneira de contar a Clara que ela não veria um centavo do dinheiro da venda. Acho que você está se preocupando demais com o que o Thomas vai pensar de você, murmurou Vanessa, deslizando os dedos pelo peito dele. Pense bem. Sua mulher vai morrer de qualquer jeito sem essa cirurgia. Você mesmo disse que ela tem só mais alguns meses. E daí? Rebateu Murilo, irritado. O que eu vou dizer para o meu chefe? Vanessa suspirou, e impaciente, respondeu. Meu Deus, qualquer coisa. Diz que Clara não resistiu à anestesia. Que morreu na mesa de cirurgia. Que os médicos tentaram de tudo, mas não conseguiram salvá-la. Ele não vai pedir um relatório oficial do hospital, pelo amor de Deus. Murilo olhou para Vanessa em silêncio, pensativo. Você até que tem razão, Vanessa. Mas como vou sustentar essa mentira por meses? Ele vai querer uma resposta logo, provavelmente nos próximos dias. Então não minta. Apenas ganhe tempo, respondeu Vanessa, dando de ombros. Diz que Clara foi internada para exames preliminares, que os médicos ainda estão fazendo análises. Coisas assim. Com o tempo, ele vai acabar esquecendo do assunto, e isso só vai te favorecer. O conselho parecia sensato. Seguindo a sugestão dela, naquela mesma noite, Murilo voltou para casa decidido a contar à esposa a versão que havia inventado. Para sua surpresa, ao entrar no quarto, encontrou Clara deitada na cama, extremamente pálida e fraca. Ela mal conseguia falar. O que aconteceu? Perguntou Murilo, correndo até ela. Por um instante, sentiu seu coração acelerar. Não sabia ao certo se era preocupação ou um frio na barriga pelo que poderia acontecer a seguir. De qualquer forma, precisava manter a pose de marido preocupado. Tinha que interpretar bem o papel para que Clara não suspeitasse de nada, e estava se saindo perfeitamente nisso. Quer que eu chame uma ambulância? Perguntou, fingindo inquietação ao segurar a mão da esposa. Clara balançou a cabeça, negando. Não. Já estou me sentindo um pouco melhor. Tomei o remédio agora há pouco. Antes de Murilo chegar em casa, Clara havia sofrido mais um ataque. Ela estava na cozinha, preparando o jantar, quando, de repente, sua visão escureceu e uma dor intensa apertou seu peito, tornando a respiração quase impossível. Com esforço, conseguiu tomar os comprimidos a tempo. Pensou até em chamar uma ambulância, mas, pouco a pouco, a dor foi diminuindo. Quando Murilo entrou no quarto, Clara olhou para ele com esperança. Você conseguiu o dinheiro? Perguntou, ansiosa. Quero fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Não aguento mais viver assim. Sua voz carregava um tom de desespero e um pedido genuíno de ajuda. Por uma fração de segundo, Murilo sentiu um leve desconforto com o que estava prestes a dizer. Clara, começou ele, fingindo hesitação. Bom, a venda foi concluída com Thomas. Está tudo certo quanto a isso. Ele fez uma pausa teatral, respirou fundo e forçou um olhar de pesar. Mas, para minha grande infelicidade, ele aceitou comprar a chácara apenas parcelado. Como assim? Clara ficou confusa. Mas você disse que ele concordou com o valor e que faria o pagamento imediatamente. Murilo evitou olhar diretamente para a esposa. Sentia uma leve pontada de culpa, mas não podia voltar atrás agora. Segurou firme a mão dela, e com os olhos supostamente cheios de arrependimento, continuou com sua farsa. Sim, era isso que ele tinha dito. Mas, ele suspirou profundamente antes de prosseguir. O Thomas disse que os tempos estão difíceis. Murilo suspirou, forçando um tom pesaroso. Ele também não está com tanto dinheiro disponível quanto gostaria. Por enquanto, pode fazer apenas um pagamento inicial mínimo, mas garantiu que assim que tiver condições, quitará o restante. Combinamos que o valor será dividido em 4 parcelas iguais. Clara tentava processar aquelas palavras, mas a menção a múltiplos pagamentos a deixou completamente desnorteada.
4 parcelas. Murilo, quanto tempo isso vai levar? Perguntou, com a voz embargada, quase chorando. O marido permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras, e então respondeu. O Thomas sabe da nossa situação e prometeu tentar quitar tudo em até 2 meses. Por dentro, algo dentro de Clara pareceu desmoronar. Isso é tempo demais, murmurou, seus lábios tremendo levemente. E se ele não conseguir pagar a tempo? E se eu não aguentar esperar? Clara, por favor, não pense assim. Murilo a interrompeu, fingindo preocupação. Não pode se estressar agora. Vai dar tudo certo, ele vai pagar, e você vai conseguir fazer sua cirurgia a tempo. Enquanto dizia isso, internamente calculava que 2 meses seriam mais do que suficientes para que Clara morresse por conta própria. E então, tudo o que precisaria fazer era se passar por um viúvo inconsolável. Só te peço uma coisa, Clara sussurrou, com a voz fraca. Vamos tentar economizar ao máximo nesses 2 meses. Você sabe que eu não posso trabalhar agora. Amanhã, vou ao escritório pedir uma licença. Claro, querida, não se preocupe. Eu cuido de tudo, garantiu Murilo. Murilo garantiu a Clara que faria tudo como ela pediu e até mesmo levaria pessoalmente ao escritório no dia seguinte. Vai ser melhor assim, disse, fingindo preocupação. Logo depois, saiu do quarto e foi até a cozinha antes que Clara pudesse notar o brilho de satisfação em seus olhos. Meu Deus! Está saindo tudo ainda melhor do que eu poderia imaginar. Pensou, radiante. Agora que tudo estava resolvido, ele poderia até considerar dar um presente para Vanessa. Ela já fazia um tempo que insinuava o quanto queria aqueles brincos de diamante que viram juntos na joalheria. E agora, ele tinha um ótimo motivo para agradá-la. Enquanto isso, Clara permanecia deitada, olhando para o teto. Começava a contar os dias até o último pagamento, pois, para ela, aquele prazo representava o tempo que ainda lhe restava de vida. Do outro lado da cidade, Thomas dirigia em silêncio, concentrado na estrada. Depois de finalizar a compra da chácara, decidiu levar sua mãe, Dolores, para conhecer o lugar. Mamãe, entre em casa primeiro. Eu vou dar uma volta pelo terreno e ver como está tudo por aqui. Ele ajudou a idosa a sair do carro e a acompanhou cuidadosamente até a entrada do chalé. A eletricidade está funcionando? A água foi ligada? Perguntou Dolores, abrindo a porta com a chave que o filho lhe entregou. Sim, mãe, está tudo certo. Ótimo. Vou preparar um café e começar a organizar as coisas por aqui. Thomas concordou com um aceno e seguiu para inspecionar o terreno, mesmo sentindo um incômodo crescente. O abandono que reinava ao redor era evidente. A terra na chácara recém-comprada era excelente, fértil. Thomas passou os olhos pelas árvores frutíferas, reconhecendo algumas macieiras. Fez um som de aprovação ao notar também alguns arbustos de groselhas e amoras. Se não fosse pelo forte desejo de sua mãe de voltar a morar no interior, ele provavelmente nunca teria tomado a decisão de comprar aquele terreno. Não que não gostasse da ideia. Ele realmente sonhava em passar as manhãs tomando café em uma cadeira de balanço e indo pescar. Mas até aquele momento, isso sempre parecia algo distante, uma ideia vaga em sua mente. Dolores passou a vida trabalhando como professora de matemática em uma escola de ensino médio. Quando Thomas ainda era pequeno, eles moravam em uma casa no campo, em uma vila afastada. O deslocamento até a escola era complicado, pois só havia um ônibus que fazia o trajeto até a cidade. Por isso, quando lhe ofereceram um apartamento na cidade, Dolores aceitou a mudança com entusiasmo e vendeu a casa antiga. No entanto, com o passar dos anos, a vida na cidade começou a cansá-la. Tudo ao seu redor parecia apressado demais, barulhento demais. As pessoas ali, ao contrário das que conhecia na vila, pareciam nunca chegar no horário combinado e tampouco se preocupavam em cumprir as promessas que faziam. Na cidade, as pessoas pareciam excessivamente astutas e calculistas, sempre focadas em tirar vantagem e ganhar o máximo de dinheiro possível. Por isso, assim que se aposentou, Dolores pediu ao filho que a levasse de volta para o interior. Nem pensar, mãe, recusou Thomas de imediato. Eu não vou te mandar de volta para tão longe. E se algo acontecer? Se precisar de ajuda? Vou ter que viajar quilômetros para chegar até você? Desculpe, mas isso está fora de questão. Mas estou cansada de viver nessas selvas de pedra.
insistiu Dolores. Me diga, o que é mais importante para você, minha saúde ou o seu negócio? Thomas suspirou profundamente. É claro que você é mais importante para mim, disse ele, tentando acalmá-la. Mas entenda, não posso te mandar para um lugar tão remoto. Onde você quer morar fica a quase 2.000 quilômetros daqui. Vamos fazer o seguinte, eu compro uma chácara para você. Um lugar confortável, com todas as comodidades, água, eletricidade e não muito longe. Assim, se precisar de mim, eu chego o mais rápido possível. Na época, Dolores pensou um pouco e percebeu que o filho estava certo. Depois de tantos anos lecionando, seus braços e pernas já não tinham o mesmo vigor. Carregar pilhas de cadernos para corrigir, passar horas em pé diante do quadro negro segurando giz, tudo isso havia deixado marcas. Os anos de trabalho haviam cobrado seu preço, e a saúde de Dolores já não era a mesma. Por causa dos problemas nas articulações, cuidar de um grande terreno no interior seria um desafio para ela. Uma chácara menor, com apenas algumas centenas de metros quadrados, era exatamente o que precisava. Ali, poderia cultivar flores, plantar algumas verduras, tomates e pepinos, sem se sobrecarregar. Filho, pega o aspirador no porta-malas para mim? Pediu ela, assim que Thomas subiu os degraus da varanda. Quero limpar os tapetes, e aqui nem uma vassoura tem. O diretor atendeu ao pedido da mãe. Eles haviam trazido algumas coisas para começar a organizar a casa. Enquanto Thomas descarregava o carro, Dolores entrou em um dos cômodos, e ao olhar ao redor, notou um velho álbum de fotos. A princípio, pensou que os antigos donos tivessem esquecido aquilo ali e resolveu levar até o filho. No entanto, no caminho, acabou tropeçando no fio do aspirador e o álbum caiu no chão. Ai, meu Deus! Exclamou, esfregando a perna, que havia batido na mesa. Que falta de jeito a minha! Curiosa, abaixou-se para pegar o álbum, e ao folhear as páginas, ficou surpresa ao reconhecer um rosto familiar. A mulher nas fotos era Clara, sua antiga aluna do tempo em que ainda era solteira e usava o sobrenome de solteira. Thomas, você não vai acreditar no que acabei de encontrar! Exclamou ela, descendo rapidamente as escadas. Mostrou ao filho a fotografia e explicou que havia conhecido Clara anos atrás, quando ainda chamavam pelo nome de solteira. Ela não era a melhor aluna em exatas, mas sempre se esforçava para fazer todas as provas e lições de casa direitinho, comentou Dolores, olhando para a foto. Além disso, sempre gostei muito dela como pessoa. Thomas pegou a foto das mãos da mãe, ainda surpreso. Quem diria? Nunca imaginei que vocês já se conheciam. Eu só a conheço pelo sobrenome do marido, Lacerda. E não há nada de surpreendente nisso, respondeu Dolores, sorrindo. Você estudava em outra escola naquela época, por isso nunca se cruzaram. Além disso, é mais velho que ela. Quando Thomas ainda era adolescente e ele e a mãe haviam acabado de se mudar para a cidade, muitos conhecidos ficaram surpresos ao saber que ele não estudaria na mesma escola em que Dolores lecionava. E qual o problema nisso? Defendia-se ela sempre que o assunto surgia. Meu filho pode estudar perfeitamente sem a minha supervisão. Não quero que as notas dele dependam do meu nome. O jovem Thomas aceitou tranquilamente a decisão da mãe, e no fundo, até ficou aliviado. Ao longo dos anos de escola, ninguém jamais insinuou que suas boas notas vinham da influência da mãe. Seus colegas sabiam que Dolores também trabalhava como professora, mas isso nunca teve qualquer impacto na forma como ele era tratado. Ele sempre conseguiu tudo por mérito próprio, finalizou Dolores, com um tom nostálgico. Dolores olhou atentamente para o filho. Então, esse é o marido dela? Thomas observava a foto onde Clara aparecia em um vestido de noiva, radiante de felicidade, abraçada ao seu funcionário. Quem poderia imaginar que aquela esposa sorridente agora estava em um estado tão crítico? Esse é Murilo, confirmou ele. Ele deveria pagar a cirurgia da esposa nos próximos dias. O próprio Thomas havia passado recentemente por um divórcio. Sua ex-esposa conseguiu, no tribunal, ficar com quase metade de tudo que haviam construído juntos. Joana alegou que ele não lhe dava atenção suficiente, pois estava obcecado com o trabalho e tinha uma amante. Ela fez essa declaração exata durante a audiência. Mas a verdade era bem diferente. O casamento deles terminou por um motivo muito mais banal. A ex-esposa simplesmente começou a se interessar por homens mais jovens.
Depois que completou 35 anos, parecia ter sido possuída por uma obsessão. Toda semana, Thomas ouvia rumores sobre mais um dos seus novos amantes. Os rapazes trocavam de lugar ao lado dela como se fossem meros acessórios descartáveis, e Joanna nem se preocupava em manter uma reputação minimamente digna. Para a sorte de Thomas, o casamento durou apenas 2 anos e meio e não tiveram filhos, algo que ela jamais desejou. Já Thomas também nunca fez questão de insistir nisso. Por um tempo, ele e Joanna mantiveram uma parceria de negócios, mas agora, a empresa, de certa forma, também era uma criação dela. Foi por isso que o tribunal concedeu à mulher quase metade dos ativos, que ela prontamente vendeu para outros investidores, garantindo para si uma vida confortável e sem preocupações por muito tempo. Que cirurgia? Do que você está falando? Perguntou Dolores, confusa, tirando Thomas de seus pensamentos. Eu não te contei? Ele se deu conta. Clara tem um sério problema no coração. Ela precisa passar por uma cirurgia complexa em breve. Pelo que entendi, segundo o marido, não há muito tempo para esperar. Ao ouvir isso, a expressão de Dolores mudou. Ela levou a mão ao peito, sentindo o peso da informação. Thomas, por favor, disse ela, com urgência na voz. Você precisa encontrá-la e trazê-la aqui. É essencial que eu a veja. Mas por quê? Perguntou Thomas, surpreso com a súbita insistência da mãe. Como assim por quê? Há tantas coisas para conversar. Essa menina está passando por uma situação tão difícil. Diante da insistência de Dolores, Thomas decidiu que o melhor seria primeiro entrar em contato com Clara e conversar com ela pessoalmente. A maneira mais fácil de fazer isso seria por meio de Murilo, seu subordinado. No entanto, no último momento, ele desistiu da ideia. Preferiu evitar questionamentos desnecessários, pois não fazia ideia do que Murilo poderia estar planejando. Thomas já havia notado que Murilo tinha uma personalidade ambígua e pouco confiável. Por isso, decidiu agir por conta própria. Ele procurou Clara nas redes sociais, e depois de algum tempo, encontrou seu perfil. Para surpresa da jovem, entre suas mensagens privadas havia um pedido de amizade do chefe de seu marido. Naquele dia, no entanto, ela não tinha absolutamente nada para fazer. Murilo havia saído em uma viagem de negócios de última hora, e ela, devido ao afastamento médico, só podia ficar deitada e tomar seus remédios. Até mesmo um simples passeio no parque havia se tornado uma tarefa exaustiva. Tudo o que Clara queria era que a cirurgia acontecesse logo, e esperava ansiosamente que Thomas enviasse o dinheiro conforme prometido. No entanto, ao invés de falar diretamente sobre isso, o diretor começou a conversa de forma distante, comentando sobre o clima e sobre como as cerejeiras deveriam florescer lindamente na nova propriedade. Você gostaria de visitar o lugar e ver como minha mãe e eu estamos organizando tudo? Escreveu ele. Em seguida, rapidamente acrescentou. Além disso, poderia nos dar algumas sugestões sobre quais plantas ficariam melhores em determinadas áreas do jardim para a primavera. Depois de enviar a mensagem, Thomas ficou aguardando a resposta. Para Clara, a ideia de voltar ao lugar onde passou grande parte da infância despertou uma onda avassaladora de nostalgia. Mas, junto com essa lembrança, veio uma dor profunda no peito. Ela respirou fundo algumas vezes, tentando se acalmar. Ainda era difícil aceitar o fato de que Murilo havia vendido sua chácara para um completo estranho. Clara permaneceu imóvel diante do teclado, sem saber o que responder. Naquele momento, uma nova mensagem surgiu no chat, acompanhada de uma fotografia. Era uma imagem de Dolores ainda jovem. Clara reconheceu imediatamente sua antiga professora de matemática. A legenda abaixo da foto dizia: Minha mãe fez um pedido especial para que você venha. Espero que não a decepcione. Pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno iluminou o rosto de Clara. Diga a ela que terei o maior prazer em rever o conteúdo de logaritmos com ela. Digitou Clara em resposta. Ela se lembrava perfeitamente do quanto teve dificuldade para aprender aquela matéria no ensino médio. Frequentemente, ficava depois das aulas para pedir a Dolores que explicasse os conceitos mais uma vez. O mais surpreendente era que a professora nunca recusava. Sempre paciente, repetia os cálculos quantas vezes fossem necessárias, tentando torná-los o mais simples e compreensíveis possível. Agora, Dolores era a única razão que Clara encontrava para voltar à chácara. Na manhã seguinte, sem pensar duas vezes,
Clara chamou um táxi. Assim que chegou, foi tomada por uma onda de nostalgia. No entanto, ordenou a si mesma que ignorasse as emoções. Afinal, aquele lugar já não lhe pertencia mais. Dolores e Thomas a receberam com muita cordialidade. A professora aposentada abraçou Clara com carinho, demonstrando todo o seu apoio. Venha, minha querida. Fiz uma torta de frango deliciosa. Você vai adorar, disse Dolores com entusiasmo. Assim, podemos sentar, conversar e relembrar os velhos tempos. Ah, como ficávamos até tarde na escola estudando, não é? Estava lembrando disso esses dias. Nem imagina o quanto sua paciência foi importante para mim naquela época, respondeu Clara, emocionada. Mais tarde, depois de beberem café e colocarem a conversa em dia, Thomas convidou Clara para dar uma volta pelo jardim. A mãe dele, alegando cansaço, pediu licença e subiu para descansar um pouco. Enquanto caminhavam entre as árvores, Thomas olhou para Clara com certa hesitação antes de finalmente perguntar. Me perdoe a curiosidade, mas minha mãe e eu estamos preocupados com você. Não há necessidade, respondeu Clara, um pouco constrangida. Estou me sentindo bem, de verdade. Então a cirurgia foi um sucesso? Perguntou ele, genuinamente interessado. Então você já passou pela cirurgia e está na fase de reabilitação? Perguntou Thomas, com um tom de preocupação na voz. Cirurgia? Clara franziu a testa. Não, eu ainda estou esperando. Murilo disse que você pagaria em parcelas e que o último pagamento seria feito no próximo mês. Só então poderíamos marcar a operação. Espere um pouco. Clara, se me permite chamá-la assim. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu paguei toda a quantia de uma vez, assim que fechamos o negócio. Fiz isso justamente para que Murilo pudesse pagar imediatamente pela sua cirurgia. Os dois se encararam, paralisados. Clara mal conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. A verdade era brutal demais para ser aceita de imediato. Seu marido simplesmente a havia enganado. Pegou todo o dinheiro para si, e o tempo todo, a fez acreditar em pagamentos parcelados que jamais existiram. Por um momento, Clara se recusou a considerar o pior. Não conseguia acreditar que Murilo poderia querer sua morte deliberadamente. Isso era inconcebível para ela. Deve ter havido algum engano. Tentou aliviar a tensão. Quando eu chegar em casa, conversarei com Murilo para entender o que aconteceu. Ela agradeceu a hospitalidade, mas recusou-se a ficar mais tempo, dizendo que já havia chamado um táxi. Durante todo o trajeto de volta para casa, Clara não conseguia parar de pensar. Se Murilo já havia recebido toda a quantia de uma vez, para onde foi o dinheiro? E mais importante, para que ele precisaria de tanto dinheiro assim? Se Murilo nunca teve a intenção de pagar pelo seu tratamento, então talvez ele precisasse daquele dinheiro para investir em algum novo negócio. Algo que simplesmente não teve tempo de contar a ela. Finalmente, Murilo voltou da viagem. Mesmo se sentindo mal, Clara fez questão de preparar o jantar para ele. Quando o marido terminou de comer, ela se sentou à sua frente e, com um tom sério, começou. Murilo, precisamos conversar. Ele ergueu os olhos para ela com total tranquilidade, como se nada tivesse acontecido e tudo seguisse normalmente em suas vidas. O que foi? Perguntou, limpando os lábios com um guardanapo. Clara respirou fundo antes de falar. Ela contou sobre o encontro com Thomas e sua mãe na antiga chácara da família. Explicou também que, durante a conversa, descobriu que o diretor já havia pago toda a quantia pela propriedade de uma só vez. Por fim, olhou diretamente para Murilo e perguntou: para onde foi o dinheiro? O rosto do marido empalideceu imediatamente. Parecia que havia visto um fantasma. Ele jamais esperava que Clara descobrisse a verdade, muito menos que ouvisse isso diretamente da boca de Thomas. Sem querer se justificar por seu ato desprezível, Murilo reagiu com escândalo, tentando desviar o foco da própria culpa. No meio da discussão, decidiu apelar para a agressividade. E quem te pediu para se meter nisso? Esbravejou. Por que diabos você foi até aquela chácara? Resolveu me investigar, é isso? Os olhos de Murilo ardiam de ódio e rancor enquanto falava com Clara. Se acalme, Murilo, tentou argumentar ela. Eu fui porque minha antiga professora me convidou. Eu não sabia que... De repente, Clara sentiu uma forte pontada no peito.
Levou a mão ao coração, ofegante. Mas Murilo, em vez de se preocupar, usou a doença da esposa contra ela mesma. Tá vendo? Até seu próprio coração está dizendo o quanto você errou comigo. Você tem ideia do estrago que fez? Colocou minha reputação em risco. Agora, para o Thomas, eu sou um canalha. O som do próprio sangue ecoava nos ouvidos de Clara, enquanto sua respiração ficava cada vez mais difícil. Com esforço, conseguiu puxar um comprimido do bolso. Mas Murilo apenas passou por ela, ignorando completamente seu estado, sem nem fingir preocupação. Murilo, para onde você vai? Murmurou Clara, com a voz fraca. Para um lugar onde, pelo menos, vão me entender e me aceitar, respondeu Murilo. Em seguida, bateu a porta com força, deixando Clara completamente sozinha. Minutos depois, ele já estava a caminho da casa da amante. Meu Deus, você não imagina o quanto estou esgotado, reclamou assim que entrou, jogando a bolsa no sofá. Vanessa, que se tornará seu único refúgio ultimamente, o observou com um brilho malicioso nos olhos. E por que não fica aqui o tempo que quiser? Sugeriu, com um sorriso insinuante. Murilo hesitou por alguns segundos antes de concordar. Acho que já passou da hora. Não aguento mais viver sob o mesmo teto que aquela doente. Vanessa sorriu de forma calculista, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. Pois então, querido, eu sempre estarei ao seu lado. E não pense que vai se livrar de mim tão fácil. O dia seguinte não foi nada fácil para Murilo. Logo pela manhã, ao chegar ao trabalho, sem sequer ter voltado para casa na noite anterior, foi chamado imediatamente ao escritório de Thomas. O chefe estava visivelmente irritado, e assim que Murilo entrou, percebeu que a conversa não seria nada agradável. Como você pôde fazer isso, Murilo? Thomas disse, furioso. Como teve coragem de agir de forma tão desprezível com sua própria esposa? Não bastava pegar todo o dinheiro para si, ainda mentiu para que ela não fizesse a cirurgia? O diretor respirou fundo, tentando conter a indignação. Me diga, como é viver consigo mesmo depois de uma traição dessas? Você dorme bem à noite? Murilo, no entanto, não perdeu a pose. Fingiu estar surpreso, como se só naquele momento tivesse tomado conhecimento da situação. Thomas, por favor, espere, começou ele, suspirando dramaticamente. Eu já suspeitava que algo assim pudesse acontecer, mas... Fez uma pausa teatral antes de continuar. Tenho medo de que Clara tenha enganado a todos nós. O que você está dizendo? Thomas franziu a testa, claramente desconfiado. Sim, Murilo concordou, tentando parecer hesitante, como se relutasse em revelar a suposta verdade. Ela nunca esteve realmente doente. Isso foi um golpe para conseguir dinheiro e fugir com o amante. Thomas o encarou, incrédulo. E mais, continuou Murilo, se fazendo de indignado. Ela sabia que o senhor se comoveria e daria o máximo possível. Mas parece que nem isso foi suficiente para ela. Por um momento, Thomas apenas observou em silêncio. Então, inclinou-se sobre a mesa, os olhos carregados de raiva. Você acha que eu sou um completo idiota, Murilo? Disparou. O tom de sua voz fez Murilo estremecer. Como ousa mentir assim, sem nem corar? Eu vi sua esposa com meus próprios olhos. Ela está à beira da morte. Como tem coragem de inventar essas barbaridades sobre ela? O silêncio na sala tornou-se pesado. O olhar de Thomas deixava claro que ele não acreditava em uma palavra sequer do que Murilo dizia. Murilo, percebendo que não tinha mais como negar a verdade, decidiu finalmente confessar ao chefe. Tá bom, Thomas, eu admito, disse, soltando um suspiro pesado. Eu realmente quero me divorciar. Ele fez uma pausa antes de continuar. Clara e eu somos pessoas completamente diferentes. Não aguento mais lidar com a doença dela. Isso foi a gota d'água. Ao ouvir aquelas palavras, Thomas se recostou lentamente na cadeira e passou as mãos pelo rosto, exausto. Mesmo que seja assim, por que você fez isso dessa maneira? Questionou, a voz carregada de decepção. O que ela te fez para merecer ser abandonada no pior momento da vida dela? Murilo apenas deu de ombros. Olha, Thomas, acontece que eu conheci outra mulher. E me apaixonei. Não posso lutar contra isso.
O diretor o encarou com um olhar frio e descrente. Mas não se preocupe, acrescentou Murilo, como se estivesse oferecendo uma solução. Eu quero que você a conheça. Assim, poderá ver com seus próprios olhos que fiz a escolha certa. Sem esperar resposta, Murilo virou-se e saiu do escritório, deixando Thomas completamente paralisado. Naquela noite, Thomas já se preparava para um jantar tranquilo quando a campainha tocou. Quem poderia ser a essa hora? Murmurou para si mesmo, caminhando até a porta. Ao abri-la, foi surpreendido por uma voz insolente. Ora, veja só quem está aqui. Nosso ilustre chefe! Exclamou Murilo, com um tom insolente ao aparecer na porta. Thomas ficou boquiaberto, encarando o incrédulo. Você enlouqueceu? Perguntou, surpreso. Você ao menos olhou as horas. O que diabos está fazendo aqui? Então, Thomas percebeu algo ainda mais inusitado. Murilo não estava sozinho. Ao seu lado, segurando-o pelo braço, estava uma mulher jovem e elegante, com um sorriso radiante. Thomas! Que bom revê-lo! Já faz um bom tempo, não é? Disse Vanessa, com um brilho malicioso no olhar. O diretor sentiu um aperto no peito ao reconhecê-la. Como se quisesse piorar ainda mais a situação, Murilo acrescentou, triunfante. Permita-me apresentá-la oficialmente. Esta é Vanessa Montenegro, minha noiva. Thomas manteve a expressão impassível, mas internamente, uma onda de choque o atingiu. Murilo abriu um sorriso largo, exibindo os dentes brancos, e olhou para o chefe com ar de provocação. O diretor, no entanto, permaneceu em silêncio, alternando o olhar entre Murilo e Vanessa. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que via. Murilo não havia escolhido qualquer mulher. Ele estava envolvido com a filha do próprio Eric Montenegro, o poderoso empresário da maior rede de shopping centers da região. Montenegro não era dono apenas da empresa de Thomas, mas também controlava praticamente todo o setor de varejo e empreendimentos comerciais. A última vez que Thomas havia visto Vanessa foi há alguns anos, em um baile beneficente. E agora, ela estava ali, ao lado de Murilo. Recentemente, circulavam rumores entre os parceiros de negócios de Eric Montenegro de que ele havia brigado com a filha. Rebelde como muitos jovens da elite, ela decidiu sair de casa e se mudar para outra cidade, determinada a viver de forma independente, sem seguir as vontades de seus pais poderosos. Espero que tenha uma boa garrafa de vinho por aqui, disse Vanessa, lançando um olhar sugestivo para Thomas. Sem alternativa, ele suspirou e os deixou entrar. Só tenho queijo para acompanhar, avisou, seco. Desculpem, mas eu não estava esperando visitas. Murilo ignorou completamente o tom ríspido do diretor, e junto com Vanessa, acomodou-se à mesa de jantar longa, onde Thomas costumava fazer suas refeições solitárias. A partir daquele momento, a noite se transformou em um verdadeiro tormento para Thomas. O casal não só passou o tempo todo criticando abertamente sua forma de gerenciar a empresa, como também se comportava de maneira excessivamente desinibida. A todo momento, Murilo puxava Vanessa para beijos exageradamente apaixonados, claramente tentando provocar desconforto no anfitrião. Thomas começou a entender o que realmente estava acontecendo. Era evidente que Murilo queria usar a influência de Vanessa para conquistar um cargo de maior poder dentro da empresa. Até que, finalmente, o diretor perdeu a paciência. Já chega! Thomas interrompeu, incapaz de conter sua irritação. Já chega! Levantem-se agora mesmo e saiam da minha casa. Ordenou, a voz carregada de indignação. Vocês não têm um pingo de vergonha? Murilo apenas sorriu com superioridade enquanto se levantava lentamente da mesa. Não imaginava que você fosse tão irritadiço, Thomas, comentou, com um tom sarcástico. Vanessa, por sua vez, lançou um olhar frio para o diretor. Eu só gostaria de lembrá-lo de que meu pai não ficará nada satisfeito ao saber do seu comportamento. E eu, é claro, farei questão de contar tudo a ele. Thomas balançou a cabeça em desaprovação, sem se deixar intimidar. E eu estou profundamente decepcionado com você, respondeu, o tom carregado de desprezo. Você realmente não percebe que esse canalha está apenas te usando? Você ao menos sabe o que ele fez com a própria esposa? Vanessa lançou um olhar carregado de rancor para o diretor antes de responder. Sei, Thomas. Murilo não tem segredos para mim. E sinceramente, acho que ele fez muito bem.
Pessoas inúteis como essa Clara não passam de um desperdício de espaço no mundo. Ela teve o destino que merecia. Ela virou nos calcanhares, fazendo questão de enfatizar sua saída com arrogância. Thomas, que até então permanecia em pé, sentiu a fúria subir pelo peito e a fitou como se quisesse fulminá-la ali mesmo. Sua pirralha mimada! Esbravejou. Parece que seu pai te criou muito mal. Tenho certeza de que ele vai gostar de ouvir tudo isso também. Do corredor, Vanessa apenas deu uma risada debochada. Enquanto isso, Murilo, desafiador, pegou o último pedaço de queijo da mesa, enfiando na boca de maneira exagerada, sem desviar o olhar do chefe. Obrigado pela hospitalidade, murmurou Murilo, mastigando com desdém. Tenho certeza de que ainda nos veremos. Poucos segundos depois, Thomas fechou a porta com prazer indisfarçável, aliviado por se livrar daquele casal insuportável. Assim que eles saíram, soltou um longo suspiro e levou a mão ao peito. Até ele, que normalmente mantinha calma em qualquer situação, sentiu o coração acelerar após aquele espetáculo ridículo. Se até para mim foi difícil lidar com isso, imagino o inferno que deve ter sido para Clara viver ao lado desse homem, pensou com um traço de tristeza. Enquanto isso, Murilo e Vanessa voltavam juntos para casa, comemorando abertamente. Ele havia conseguido exatamente o que queria. Agora, Vanessa contaria tudo ao pai, Eric Montenegro, um homem notoriamente protetor e vingativo quando se tratava de sua filha. E isso só podia significar uma coisa: o fim de Thomas como diretor da empresa. Murilo já se via ocupando a posição tão desejada, assumindo o controle de tudo. E ele estava certo. Menos de 24 horas após o jantar desastroso, o telefone tocou no escritório de Thomas. Do outro lado da linha, uma voz fria e impessoal soou. Senhor Thomas, viemos informá-lo de que a diretoria da empresa reconsiderou sua posição. Sua estratégia de gestão foi considerada ineficaz. O diretor apertou o telefone com força, sentindo um peso no peito. Ele entendeu imediatamente. Seus dias na empresa estavam contados. Na empresa que ajudou a construir, Thomas agora sabia que seus dias estavam contados. Vanessa e Murilo haviam conseguido o que queriam, e ele tinha pouquíssimo tempo para colocar seus assuntos em ordem antes de ser afastado. No entanto, naquele momento, havia algo muito mais importante em sua mente: o destino de Clara. O sentimento de culpa o consumia. Ele não queria que Murilo vencesse também nesse aspecto, deixando a esposa morrer sem a cirurgia que precisava. Tomando uma decisão imediata, Thomas retirou o restante do dinheiro que possuía na conta e fez um pagamento integral para a clínica onde Clara deveria ser operada. Além disso, instruiu a equipe médica a providenciar sua internação imediata e dar início aos preparativos para a cirurgia. Não havia mais tempo a perder. Enquanto isso, Clara estava em casa, deitada, já se conformando com o pior. Nos últimos dias, pensou até em preparar um testamento para deixar suas poucas posses a parentes distantes. No fundo, já havia aceitado que não tinha mais chances. Por isso, sua surpresa foi imensa quando um carro chegou à sua porta, pronto para buscá-la. Quase ao mesmo tempo, o telefone vibrou em sua mão, mostrando um número desconhecido. Ao atender, ouviu uma voz firme e familiar. Clara, boa tarde, disse Thomas. Não se assuste. Esse carro está aí para levá-la à clínica. Sua cirurgia está completamente paga e os médicos já estão te esperando. Clara, cujo coração já estava batendo mais fraco do que nunca, mal conseguiu processar aquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, Clara recebeu uma notícia com um imenso alívio e gratidão. Ela agradeceu profundamente a Thomas, e apesar da fraqueza, conseguiu, com a ajuda do motorista, descer as escadas e entrar no carro. Pouco depois, já estava na clínica, onde passou por uma série de exames e avaliações médicas. Ao analisar os resultados finais, o médico olhou para ela com seriedade antes de dizer: "Você teve uma sorte imensa." Ele conferiu os exames mais uma vez e acrescentou: "Se tivesse chegado um dia depois. Receio que o desfecho poderia ter sido trágico." Enquanto isso, após receber a confirmação da clínica de que a cirurgia de Clara estava acontecendo, Thomas começou a preparar sua saída da empresa. Ele decidiu que o melhor seria renunciar voluntariamente ao cargo. Não queria dar a Murilo e Vanessa a oportunidade de preparar um golpe final contra ele antes de sua saída. Além disso, sabia que lutar contra aquele casal traiçoeiro era inútil.
Eric Montenegro já havia deixado claro que jamais perdoaria o diretor por ter insultado sua filha mimada. Um mês depois, a empresa estava oficialmente sob o comando de Murilo. O jovem canalha se sentia intocável, convencido de que, sob a proteção de sua querida Vanessa, nada poderia atingi-lo. Murilo estava certo de que alcançaria um sucesso incrível nos negócios. Agora, ele tinha tudo com o que sempre sonhou: uma esposa jovem e bonita, um cargo prestigiado e uma fortuna considerável. Sem contar, é claro, o dinheiro que conseguiu roubar da venda da chácara de Clara. Sentindo-se no auge, pegou um dos relatórios financeiros da empresa e sorriu satisfeito. Está na hora de dar entrada no divórcio, disse para si mesmo. Virou-se para Vanessa e acrescentou, confiante: mais um pouco, e vamos nos casar. E aí, ninguém mais vai me parar. Vou ganhar dinheiro como nunca, e todos vão invejar meu sucesso. Enquanto isso, Clara, que ainda estava no processo de reabilitação após a cirurgia, recebeu os documentos do divórcio por meio de um mensageiro. Ela ainda estava muito fraca, mas, ao olhar para aqueles papéis, sentiu apenas indiferença. Se Murilo queria tanto se livrar dela, então que fosse. No fim das contas, para que manter ao seu lado um homem que tentou matá-la? Agora, ela entendia que o mais importante não era um casamento fracassado. O mais importante era sua vida. E aos poucos, Clara começava a valorizá-la novamente. Quem teve um papel essencial em sua recuperação foi Dolores. A ex-professora a visitava todos os dias, acompanhava sua evolução e a incentivava a seguir em frente. Mais do que nunca, Clara precisava daquela força e esperança. Clara era imensamente grata tanto a Dolores quanto a Thomas. Afinal, ele havia sacrificado seus últimos recursos para salvar sua vida. Que tal ficar um tempo na chácara? Sugeriu Dolores, sorrindo, quando chegou o dia da alta de Clara. A jovem hesitou por um instante. Não quero incomodar, murmurou. Mas sua antiga professora logo a tranquilizou. Para mim, será uma alegria, Clara. Além disso, meu filho quase não tem me visitado ultimamente. Desde que perdeu a empresa, anda muito abatido. A idosa suspirou e acrescentou. E confesso que, morando sozinha, às vezes fico com um pouco de medo. Ainda não me acostumei totalmente com o lugar. Seria ótimo ter companhia. Clara concordou, mas enfatizou que era uma solução temporária, apenas até se recuperar completamente e poder voltar ao trabalho. Ao saber do estado emocional de Thomas, decidiu que precisava apoiá-lo. Junto com Dolores, incentivou-o a não perder as esperanças. O mundo não se resume a um único negócio, Thomas. Veja, no nosso bairro, por exemplo, estão precisando de um motorista de caminhão para transportar legumes da fazenda para os mercados da cidade. Por que não tenta? Pode ser uma boa distração, sugeriu Clara. Thomas soltou uma risada amarga. Pois é. Veja só a que ponto cheguei. Passei a vida inteira no mundo dos negócios e agora estou me tornando motorista de caminhão. A vida é mesmo imprevisível. Apesar do tom melancólico, ele acabou aceitando o conselho. Além do mais, o trabalho permitiria que ele visitasse a mãe com mais frequência e, claro, passasse mais tempo com Clara, com quem vinha desenvolvendo uma relação cada vez mais próxima. Depois de receber seu primeiro salário no novo emprego, Thomas tomou coragem para dar o próximo passo. Naquela tarde, apareceu na chácara com um lindo buquê de flores. Clara, eu gostaria de te convidar para um encontro de verdade, disse, hesitante. Para sua surpresa, ela sorriu. Claro, mas com uma condição. Qualquer coisa que a senhorita quiser, brincou ele, oferecendo o braço para ela. Nada de filmes de terror ou ação. Prefiro comédias. Avisou, rindo. Como quiser, minha dama, respondeu Thomas. 2 meses se passaram. Thomas ainda trabalhava com o transporte de produtos agrícolas, mas começou a considerar um novo caminho. O setor de alimentos sempre foi um dos mais lucrativos, e se investisse corretamente, poderia construir algo sólido e se firmar novamente no mercado. Com sua experiência, talvez conseguisse espaço em uma das principais empresas do ramo. Apesar de seu impressionante histórico profissional, Thomas nunca teve a chance de concretizar seus novos planos. Certa noite, enquanto voltava para casa após mais uma longa viagem de transporte, um problema mecânico repentino no caminhão fez com que ele perdesse o controle da direção.
O impacto foi violento. Traumatismo craniano, informou o médico a Dolores. Foi um milagre ele ter sobrevivido. Agora, só nos resta esperar para ver como ele reagirá quando recuperar a consciência. A mãe de Thomas ficou arrasada com a notícia. Ao seu lado, Clara tentava confortá-la o máximo possível. O mais importante é que ele está vivo, disse, segurando as mãos da idosa. O resto nós vamos superar, eu prometo. Mas Dolores não conseguia parar de chorar. Ela sabia que um trauma assim podia ter consequências imprevisíveis, e infelizmente, seus temores logo se confirmaram. Quando Thomas finalmente despertou, para o choque de todos, ele não reconhecia ninguém ao seu redor. Parece um caso de amnésia, concluiu o médico, enquanto examinava o paciente. Thomas olhava para Clara e para sua própria mãe como se fossem completas estranhas. Isso vai passar? Clara perguntou, esperançosa. Ele vai se recuperar? O médico apenas suspirou e deu de ombros. É difícil dizer. Cada caso é único. Só podemos esperar. Sem alternativas, Clara e Dolores foram forçadas a aceitar aquela dolorosa incerteza. Todos os dias, iam ao hospital para visitar Thomas, mostrando-lhe fotos e relembrando momentos de sua vida na tentativa de ajudá-lo a recuperar a memória. No entanto, os dias passavam e nenhum progresso era perceptível. Enquanto isso, a notícia sobre o estado de Thomas logo chegou aos ouvidos de Murilo, que agora desfrutava de sua nova vida ao lado de Vanessa. O casal vivia uma rotina luxuosa, viajando para resorts caros e se esbaldando em extravagâncias. Murilo tinha plena certeza de que finalmente estava vivendo sua melhor fase. Mas, ao saber que seu ex-chefe perdeu a memória, um novo plano surgiu em sua mente. Para ele, Thomas não passava de um homem irrelevante agora. Ainda assim, viu ali uma oportunidade que não poderia desperdiçar. Esperou pelo momento certo, aproveitando-se das brechas nos horários de visita de Dolores e Clara, e subornou um dos funcionários da clínica para conseguir acesso ao paciente. No início, sentiu certo receio em colocar seu plano em prática. Mas logo percebeu que era agora ou nunca. Precisava agir antes que Thomas começasse a se lembrar da verdade. Nos encontros que teve com o ex-chefe, Murilo não perdeu tempo. A cada visita, começou a envenenar sua mente, implantando a ideia de que Dolores e Clara eram responsáveis por sua ruína. Olhe só para você, Thomas. Veja o que elas fizeram com você, dizia ele, fingindo preocupação. Balançava a cabeça com pesar e suspirava teatralmente. Elas sugaram tudo o que você tinha, te deixaram sem nada, e ainda assim, você achava que devia ajudá-las. Para sua surpresa e satisfação, Thomas começou a acreditar em suas palavras sem muito esforço. O ex-diretor parecia cada vez mais convencido de que estava sendo enganado. E Murilo reforçava sua mentira com provas. Levou algumas fotos de Thomas em seus tempos de glória, vestindo ternos caros e presidindo sua própria empresa. O plano funcionou perfeitamente. Aos poucos, Thomas começou a se afastar de Dolores e Clara, justificando que havia recebido a verdade de um velho amigo. Foram vocês que me arruinaram, gritou ele, em um de seus acessos de raiva. Agora eu passo os dias transportando batatas e repolhos na carroceria suja de um caminhão, enquanto vocês vivem às minhas custas. Eu odeio vocês. Dolores e Clara tentaram de todas as formas fazê-lo enxergar a realidade. Mas era inútil. O veneno de Murilo já havia se espalhado por sua mente. No entanto, Clara logo percebeu exatamente quem era o tal velho amigo que estava envenenando a cabeça de Thomas. E a prova veio rapidamente. Um dia, ao visitar Thomas no hospital, encontrou sobre a mesa um pequeno objeto brilhante. Era uma abotoadura de ouro. Clara pegou e, na primeira oportunidade, foi confrontar Murilo. Sem dizer uma palavra, jogou a abotoadura sobre a mesa diante dele. Ele olhou para o objeto, fingindo indiferença, e deu de ombros. Ora, Clara, qual é o problema? Disse, com um sorriso cínico. Foi apenas um encontro entre velhos amigos. Murilo a encarou diretamente nos olhos, desafiador. O que foi, Clara? Não posso visitar meu ex-chefe. Não se faça de idiota. Retrucou ela, com firmeza. Você sabe exatamente do que estou falando. Por que está fazendo isso? O que você ganha destruindo a vida das pessoas? Ela estava indignada, tomada por uma força que há muito tempo não sentia. Lutaria por Thomas com tudo o que tinha.
Mas Murilo apenas sorriu de canto, indiferente. Quer um conselho? Não se meta nisso, disse, com um tom ameaçador. Aliás, seria melhor se você parasse de vez de falar com Thomas. Caso contrário, posso tornar sua vida bem mais difícil. No entanto, Clara não era mais a mulher frágil e vulnerável de antes. As ameaças de Murilo já não a abalavam. Ela foi até Thomas e lhe contou toda a verdade sobre as mentiras e manipulações de Murilo. Mas, para sua grande decepção, ele a interrompeu antes mesmo que pudesse terminar. Eu já sabia que você tentaria manchar a reputação dele para mim, disse Thomas, friamente. Ele fez uma pausa antes de completar. Acho melhor não nos vermos mais, Clara. Agora percebo que cometi um grande erro ao permitir que você entrasse na minha vida. Aquelas palavras foram como um golpe brutal. Clara sentiu um nó na garganta. Na batalha pela mente de Thomas, Murilo havia vencido. E agora, ela não sabia mais se algum dia conseguiria reverter a situação. Enquanto isso, Murilo, triunfante, seguiu adiante com seus planos. Em pouco tempo, já havia garantido um novo cargo. Murilo finalmente conseguiu o que queria. Ele colocou Thomas de volta na antiga empresa, agora como seu braço direito. Com isso, o diretor rompeu completamente os laços com Dolores e Clara, o que deixou a jovem profundamente preocupada. Ela temia que Murilo estivesse usando Thomas como uma peça em mais um de seus esquemas sujos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em uma ensolarada manhã de primavera, quando Clara já estava de mudança da chácara de Dolores para um novo apartamento, seu telefone tocou. Clara, por favor, não grite. A voz do outro lado da linha disse com um tom hesitante. Me deixe explicar. O coração dela disparou. Era Thomas. Se ao menos você soubesse o quanto senti falta de você e da minha mãe. O choque foi tão grande que Clara quase perdeu o equilíbrio na varanda. Havia calor e sinceridade na voz dele. Por um momento, parecia o homem que ela conhecia antes do acidente. Venha assim que puder, pediu ele, a voz embargada. Estamos esperando por você. O que Clara descobriu ao vê-lo a deixou sem palavras. Durante todo aquele tempo, Thomas havia trabalhado ao lado de Murilo apenas para reunir provas contra ele. Ele sabia que Murilo e Vanessa estavam enganando investidores e desviando parte dos lucros da empresa para si. Assim que Thomas conseguiu provas irrefutáveis, denunciou tudo à polícia. Foi a única maneira de me infiltrar e pegar esse canalha no flagra, explicou ele para as duas mulheres mais importantes de sua vida. Murilo estava tão cego pelo poder e pelo dinheiro que confiou em mim sem questionar. Pouco depois, veio a notícia que Clara há muito tempo esperava ouvir. Murilo e Vanessa haviam sido presos. A polícia prendeu Murilo e Vanessa, mas o mais surpreendente foi a reação de Eric Montenegro. O poderoso empresário não moveu um dedo para defender a filha. Ao contrário, ele decidiu que era hora de dar uma lição na jovem mimada e deixou que ela enfrentasse as consequências de seus atos. Quanto a Thomas e Clara, o destino finalmente lhe sorriu. Eles tiveram um casamento lindo, realizado à beira do rio, cercados por amigos e pessoas que realmente se importavam com eles. A felicidade parecia completa. Com o tempo, Thomas foi reintegrado ao cargo de diretor da empresa e conseguiu, aos poucos, colocar os negócios de volta nos trilhos. E o futuro reservava ainda mais alegrias para o casal. Na antiga chácara, que agora era deles, construíram uma bela casa, onde passaram a viver juntos. Além disso, Clara conseguiu recuperar o dinheiro da venda da chácara. Depois da prisão de Murilo, foi comprovado que ele havia desviado o valor, e a justiça determinou que o montante fosse devolvido a ela. Com esse dinheiro, o casal pôde investir ainda mais em sua nova vida, garantindo um futuro seguro para a família que estavam formando. Mas a maior realização de todas veio quando Thomas conseguiu tornar realidade um grande sonho de Clara. Eles adotaram um menino de um orfanato. O pequeno Samuel logo se tornou parte da família, e Clara se sentiu completa ao finalmente realizar o desejo de ser mãe. Ela não poderia estar mais feliz. Alguns meses depois, a família cresceu ainda mais. No momento em que adotaram Samuel, Clara já estava grávida, só não sabia disso ainda. E para a alegria de todos, ela deu à luz uma linda menina, a quem o casal chamou de Sofia. Agora, com 2 filhos, a casa de Thomas e Clara se encheu de felicidade e amor infinito. Foi o começo de uma vida repleta de alegrias para a família que, um dia, passou por tantas provações.
Se você gostou dessa história, espero contar com o seu apoio. Basta um simples clique no botão de curtir. Para mim, isso faz toda a diferença. Muito obrigado e até a próxima!